Olá, sou Maria Aparecida, gerente de desenvolvimento organizacional do Grupo H&A. Falarei sobre mobilidade. Quando eu ouço a palavra mobilidade, ela me arremete à ideia de aptidão para mudar, para sofrer alterações ou grandes mudanças. Falarei de mobilidade em dois aspectos. Primeiro, mobilidade no sentido de locomoção de um lugar para o outro. Segundo, falarei de mobilidade no sentido de reinventar novas formas de trabalho, mediante esse momento de pandemia. Falando de mobilidade no sentido de locomoção, percebemos a preocupação de governantes do mundo inteiro na tomada de decisão sobre mobilidade. Por exemplo, em Bruxelas, eles optaram por estender as vias ciclísticas e incentivar também os pedestres em pequenos percursos optarem pela caminhada. Em Londres, um fator bastante interessante é que vendedores de bicicletas elétricas cederam essas bicicletas para profissionais da saúde, para assim melhor se locomoverem de suas residências aos seus locais de trabalho. E claro que com essa ação, eles aproveitaram então para fazer propaganda dessas bicicletas elétricas para a população. Muito boa ideia. Em Milão, optou-se em converter 35 quilômetros de suas ruas para espaços para bicicletas e pedestres. Na Alemanha, introduziu regras nacional proibindo os motoristas a estacionarem em vias ciclísticas. Também instituíram a regra de manter 1,5 metro de distância entre os carros e as bicicletas. Essa medida, claro, para a segurança de ambos. Muito boa ação. Vancouver, Denver, Budapeste, Nova York, México, entre outros, fecharam ruas ao tráfego automobilístico e criaram ciclovias, ou seja, também incentivaram a utilização das bicicletas. Veja bem, essas medidas elas foram tomadas de uma hora para outra, mediante uma grande necessidade neste momento de pandemia. No entanto, o que nós percebemos é que essas medidas ajudaram muito no processo de desintoxicação do planeta, ou seja, menos poluição. Um outro fator também que agregou muito valor nessas ações, ou seja, nesse incentivo à utilização das bicicletas, das caminhadas, é também a saúde das pessoas envolvidas nesse processo. Uma vez que elas optem pelas bicicletas e pelas caminhadas, elas obviamente estão fazendo mais exercícios, e cuidando mais da sua saúde. Bom, o que a gente pode falar disso tudo, dessas mudanças? É que nessa necessidade, nesse sofrimento com a vinda dessa pandemia, também tem um saldo positivo, que é um planeta mais saudável e sustentável e pessoas adquirindo aí mais saúde pelo uso das bicicletas e, na consequência, os exercícios físicos. Bom, essas são algumas tomadas de ações a respeito da mobilidade, ou seja, no sentido de locomoção de um lado para o outro. Eu moro numa região que eu também percebi que os nossos governantes já estenderam algumas vias ciclísticas onde não haviam. Achei isso bastante positivo e realmente, de fato, estou torcendo para que permaneçam e que eles, a partir daí, criem mais vias ciclísticas para que as pessoas possam se exercitar um pouco mais e também aproveitar aqueles que podem, que têm um percurso um pouco mais limitado, também utilizarem desse meio de transporte para o seu trabalho. Bom,
Muito bacana, saber disso, saber que existe essa preocupação e que a tendência é que isso cresça. Muito bacana mesmo. Agora, falando de mobilidade no sentido de reinventar novas formas de trabalho por conta dessa pandemia, o que nós podemos perceber? Nós percebemos que muitas empresas tiveram que se adaptar de um novo formato de trabalho. O que é muito comum aqui neste momento é o home office. Muitas empresas de segmentos de tecnologia, startups, elas já tinham na sua cultura e no seu formato de trabalho essa forma de trabalho, onde os profissionais trabalhavam pelo menos de 1 a 2 dias em home office. Isso é normal nesse segmento. No entanto, existem outros segmentos que esta realidade já se torna um pouco mais complicada. Por exemplo, eu atuo no segmento de prestação de serviços, que é considerado serviços essenciais. Dentro do nosso segmento, eu digo que poucos profissionais do nosso segmento podem se utilizar ou podem trabalhar no sistema home office. Mas a gente poderia dizer que realmente quem pode lançar mão desse formato de trabalho são os administrativos. Quando nos referimos aos profissionais da operação em si, já se torna um pouco mais difícil, porque a entrega do nosso produto é a entrega dos serviços prestados por esse profissional que tem que comparecer lá na ponta, no meu cliente. Então, eu não posso instituir o home office para um profissional da segurança, para um profissional da limpeza, que são considerados serviços essenciais e presenciais. Nós temos alguns postos de trabalho que nós dizemos que são inabandonáveis, ou seja, a presença do homem tem que ser contínua e constante. E o que fazer para esses profissionais que trabalham nesse sentido? A empresa criou o quê? Ela criou um formato de trabalho onde nós levamos para esse profissional o que ele realmente precisa para desenvolver adequadamente o seu trabalho. Por exemplo, fornecendo EPIs necessários para que ele se proteja, para que ele proteja as pessoas envolvidas no processo, treinamento contínuo e constante desse profissional no sentido de conscientização de como ele deve agir, de como ele deve atuar, de como ele deve se proteger para não adoecer e, no caso, não transmitir nenhuma doença para as pessoas envolvidas no processo de trabalho dele. Este é o trabalho forte que o nosso segmento tem feito para os profissionais que realmente não podem fazer o seu trabalho no home office. Uma outra observação que nós podemos fazer é que, mediante esse momento todo, essa situação, os empresários, os profissionais, eles tiveram que mudar de uma forma muito rápida, trazendo formatos de trabalho que nós já poderíamos ter avançado sobre esse formato de trabalho, mas não o fizemos. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma tendência a se manter na sua zona de conforto. É aquele velho ditado: em time que está ganhando, não vamos perder. Se estamos fazendo isso, dessa forma está dando certo, continuamos. No entanto, veio a pandemia e tivemos então que avançar rapidamente, sem mesmo ter um planejamento para fazer esse novo, para fazer desse novo formato. Por exemplo, hoje nós temos a telemedicina. Quando que nós diríamos que iríamos fazer uma consulta médica por uma videoconferência? E, no entanto, está aí acontecendo. Hoje está acontecendo os julgamentos de processo por uma teleconferência. Está dando certo. O ensino à distância veio fortemente, necessariamente.
Não tem outra forma de fazer e de estudar. É o ensino à distância mesmo. E aí a gente percebe alguns dificultadores. Por exemplo, alunos de uma situação mais carente, que não têm os recursos para estudar à distância, não tem um notebook, não tem um computador, o seu celular não tem um Wi-Fi potente que ele possa acessar o conteúdo, enfim. E esta é a parte ruim, que realmente nós não temos isso já bem desenvolvido. No entanto, é o formato que nós temos que seguir hoje. Uma outra observação importante é que as empresas, elas têm que ter a noção de que tem que lançar mão da ferramenta, da tecnologia rapidamente. Aquelas empresas que não se conscientizarem e que não buscarem esse formato tecnológico mais acirrado, ela provavelmente ficará para trás e ela não sobreviverá. Neste novo, percebemos também uma tendência de trabalho onde nós temos que reforçar o relacionamento interpessoal, seja com o nosso cliente, seja com cliente fornecedor, trabalhador empregador, enfim, até mesmo no nosso relacionamento pessoal, no nosso relacionamento familiar, de amigos, nós também temos que entender que existe um novo formato para isso. A gente pode perceber isso claramente quando você está numa reunião, numa teleconferência, e as pessoas estão falando de assuntos importantíssimos e de repente aparece um animal de estimação na frente, tirando um pouco o foco, a atenção das pessoas, ou então um filho que entra na sala e diz: papai, você já terminou a sua lição? Vamos brincar um pouco? E isso vai ser comum daqui para frente. Não existe uma forma que todos tenham um lugar totalmente reservado, totalmente só, em que eles possam trabalhar sem nenhum ruído, sem nenhuma interferência. É muito bacana ver isso e que o mundo está aceitando isso de uma forma bastante tranquila. Então, o que eu digo para vocês hoje de mobilidade, ela vem uma forma muito ampla. Por exemplo, no nosso segmento, o processo seletivo ele acontecia de uma forma somente presencial. Era aquele olho no olho, então eu tenho que prestar atenção de como a pessoa está falando, de como ela está me olhando, então aquela situação o corpo fala, vamos prestar atenção nisso. Com esse momento, nós tivemos que mudar tudo completamente. As nossas entrevistas são através de videoconferência, nós já disponibilizamos um link para o nosso candidato para que ele faça um teste lá na sua residência, um teste online, e aí eu recebo o resultado do teste. E o nosso selecionador, o que ele faz? Ele avalia o resultado do teste que ele recebe, que o nosso candidato fez lá na sua residência, ele avalia o que ele colheu de informações na entrevista pela teleconferência, ele avalia as informações que ele recebe do currículo desse profissional, muitas vezes também uma referência que ele busca nas empresas anteriores, ele junta todas essas informações e aí então ele tem a informação das competências apresentadas a esse candidato e ele vai checar se essas competências vêm de encontro às competências do cargo ao qual nós precisamos fechar dessa vaga em aberto. Então, é um novo diferente, é um novo que está aí e que vai ficar. Possivelmente não voltaremos mais àquela abertura daquele atendimento onde havia aglomerações grandiosas, onde as pessoas iam e vinham sem uma perspectiva. Nesse novo formato, você direciona mais, você acaba chamando para esse processo seletivo aquelas pessoas que teoricamente já traz algumas informações que possivelmente possa ter esse perfil para aquela vaga aberta. Isso nós otimizamos tempo, recurso,
o tempo do candidato, o recurso que ele gastaria numa condução, numa alimentação, por ter que ficar mais tempo fora de casa. Então, também nós temos aí o fator benéfico para ambos, né? Tanto para a empresa quanto para aquele candidato que busca. Agora, o que a gente pode ter de... o que a gente tem de lição disso tudo? Que tudo isso veio, que nós realmente tivemos que fazer de uma hora para outra, muito rapidamente, sem nenhum planejamento, mas está aí e nós temos que sobreviver a isso. O importante é entender que tudo isso deve agregar valor e que nós temos que tirar proveito disso para crescer, para se desenvolver, para buscar novas ferramentas o tempo todo, para se manter ou para ter empregabilidade, né? Então, é importante saber que disso tudo nós temos que aprender e sair mais fortalecidos, sair mais, digamos assim, mais sábios e tirar proveito de tudo isso da forma mais positiva possível. Eu digo que essa pandemia fez com que as empresas buscassem um crescimento rapidamente, no sentido de desenvolvimento, e que possivelmente elas levariam mais alguns anos para chegar nesse formato que nós estamos aí já se adaptando, já adaptados a uma boa parte desses recursos. É importante entender isso para que você realmente não fique fora desse mundo e não se, digamos assim, não se perca aí nesse mundo organizacional, nessa sua recolocação. E nós também de RH temos um papel muito importante, que é a todo momento levar essa conscientização, tanto aquelas pessoas que já estão empregadas, de dizer a elas o quanto é importante elas se mobilizarem para o novo, elas se adequarem a essas regras novas, para que então, voltando, elas se tornem ou elas tenham empregabilidade, quanto para aqueles candidatos que nos procuram. Dizer a esses candidatos, olha, lance mão da tecnologia, aprenda a colocar o teu currículo à disposição das empresas nos sites. No caso, nós ensinamos a colocar nos nossos sites. A buscar entender como é que ele pode se comunicar com essas empresas, como é que ele pode se apresentar para essas empresas. E aí não tem outra forma. Para essa mão de obra que é um pouco mais simplória, um pouco mais limitada, digamos assim, até na sua educação escolar, a gente dá muita dica para que eles busquem esses recursos, aprender a lidar com esses recursos através dos mais jovens, sendo seus filhos, os seus sobrinhos, os seus vizinhos, enfim. Essa é a nossa contribuição para com a sociedade nesse novo. Então, eu vou deixar aqui para vocês, eu vou lançar alguns questionamentos para que vocês, então, pensem. O que você está fazendo para melhorar tudo isso? O que você está fazendo para desenvolver a si mesmo e aqueles que estão à sua volta? Seja o seu par, seja o seu liderado, seja o seu líder, enfim, todos nós temos algo de bom para dar para o outro. E este momento é um momento. Eu estava lendo hoje algumas frases do Dalai Lama, e ele falava muito em compaixão, né? Que nós temos que ter compaixão pelo outro. Acima de tudo, quando você gera essa solitude, essa compaixão para o outro, você expande isso de uma forma
que isso volta para você também, né? É aquela velha frase: gentileza gera gentilezas, amor traz amor. Então, o meu recado para vocês é esse. Eu espero ter contribuído em algum momento para que você possa refletir, mudar ou reforçar o que você já vem fazendo de bom e que você agregue valor, tanto para o seu desenvolvimento, para com o desenvolvimento daqueles que estão ao seu redor. Muito obrigado pela atenção e um ótimo dia para todos.